Olá, meu nome é Daniela, eu sou bolsista do Programa de Iniciação Tecnológica da Rede MCE, em parceria com o CNPq, no Hospital das Clínicas da UFTM. Vou apresentar para vocês o resultado do meu trabalho, intitulado Segurança e benefício da estimulação transcraniana por corrente contínua na fase aguda do acidente vascular cerebral. É um ensaio clínico, randomizado, duplo cego e orientado pelo professor Dr. Gustavo José Lobisuto. Vou iniciar o trabalho falando alguns conceitos relacionados ao tema. Acidente vascular cerebral, que é o AVC, ele é um déficit neurológico súbito de origem vascular devido a uma lesão focal no sistema nervoso central. A neuromodulação, ela vem nesse cenário atual de reabilitação após AVC como uma das abordagens utilizadas para melhorar a capacidade de recuperação motora e funcional do paciente. E dentre as técnicas de neuromodulação, nós destacamos a estimulação transcraniana por corrente contínua, que tem como objetivo aumentar ou diminuir a excitabilidade cortical por meio de fluxo constante de corrente elétrica. O objetivo do nosso trabalho é avaliar o efeito imediato da aplicação da corrente elétrica em pacientes na fase aguda do AVC. Quanto ao nosso método, nós utilizamos principalmente 3 escalas para avaliação do paciente. O NIH é uma escala padrão ouro para avaliar a gravidade do AVC na fase aguda. Ele possui 11 domínios, dentre eles nível de consciência, movimento ocular, entre outros. O ranking é uma escala que tem o objetivo de identificar a capacidade emocional e evolução do paciente a médio e longo prazo. O Bartel é uma escala que avalia a autonomia funcional em atividades cotidianas, como mobilidade, uso do banheiro, por exemplo. Nós separamos nossos pacientes em 2 grupos, o grupo controle e o grupo intervenção. Nós tínhamos um protocolo a ser seguido, como é duplo cego, o aplicador não sabia qual era o grupo ao qual o paciente fazia parte e o paciente não sabia qual grupo ele fazia parte. Então, no grupo controle, o paciente não recebia a corrente elétrica e no grupo de intervenção ele recebia a corrente elétrica. Na imagem pode ser observada a posição que era colocada e como era organizado para a aplicação da corrente. Após 30 dias, nós realizávamos a reavaliação do paciente e obtivemos os seguintes resultados. Foram avaliados 6 pacientes, 4 mulheres, 2 homens, com idade média de 68 anos. No grupo controle haviam 3 pacientes e no experimental 3 pacientes. Quanto à aplicação das escalas, o NIH foi avaliado pré e pós-aplicação. Nos pacientes do grupo controle variou em um ponto, que diz para a gente que esses pacientes tiveram uma leve piora após a intervenção. Já no grupo experimental, houve uma variação de menos 2 pontos, que diz para a gente que esses pacientes tiveram melhora imediata, após a intervenção. No ranking, nós tivemos uma média de 4, uma variação de 4 a 4, e todos os pacientes tiveram a mesma pontuação, e que no momento da avaliação eles apresentavam capacidade de moderada a grave, ou seja, eles tinham incapacidade de andar e realizar suas atividades sem ajuda. Já o Bartel, nós tivemos uma média de 26 em 50, uma variação de entre 22 e 30 em 50. Esses números dizem para a gente que esses pacientes apresentavam uma dependência de moderada a grave e a Bartel veio confirmar o resultado que já era apresentado na escala de ranking. Por fim, concluímos que os pacientes que foram submetidos ao procedimento tiveram estabilidade ou melhora do quadro clínico, neurológico, nos grupos avaliados e após 30 dias houve uma melhora quanto à função